Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho, sintonizadora do repertório Libertari de essências conscienciais, essências extraídas da dimensão consciencial de orquídeas e cristais. Vamos lá, um trabalho realizado durante o período de 2005 até 2014. Vamos lá. Agora nós vamos entrar num outro capítulo. Eu que estou fazendo a gravação de vídeos, deixando aqui tudo registradinho para vocês. Num outro capítulo que fala sobre a preparação e a manufatura das essências matrizes do repertório Libertari de essências conscienciais. Primeiro, a gente vai falar sobre a preparação e manufatura das essências matrizes florais de orquídeas. Vamos lá. Em primeiro lugar, o diferencial do nosso repertório é a escolha de um único tipo de flor, as orquídeas, para serem extraídas as essências e suas propriedades conscienciais. Essa não foi uma escolha deliberada, mas algo que veio nascendo dentro do primeiro grupo de alunos do curso de formação em ciências terapêuticas em Blumenau, Santa Catarina. Curso este que visa a formação de terapeutas holísticos e terapeutas florais, ministrado naquele momento em Blumenau, Santa Catarina e Cotia, São Paulo, pela psicóloga e terapeuta floral Mara Carvalho, texto que está no meu livro de Fundamentação Teórica dos Florais Libertários. Foram 3 anos e meio de formação deste primeiro grupo, do período de agosto de 2003 a dezembro de 2006. Muitas situações ocorreram e neste percurso pudemos perceber que estávamos sendo testados para algo maior. O teste maior foi o da perseverança, à medida que o curso caminhava para o seu final. Como trabalho de conclusão do curso, os alunos deveriam apresentar uma monografia versando a respeito de um tratamento na área de terapia floral, unindo a visão metafísica da psicologia kármica e da psicossomática. Pensamos em algo diferente em um trabalho conjunto e numa das aulas uma aluna trouxe um repertório de essências de orquídeas da Amazônia colombiana. Foi nesse momento que nos deu o insight, uma vez que o pai de uma das alunas, Brigitta Tais, era orquidófilo. Estava lançada a ideia do repertório de orquídeas. A partir daí, muito trabalho estava por vir e, por que não dizer, também muitas dificuldades associadas a ele. Quanto maior a obra, maior o ataque de forças contrárias, mas fomos perseverando, lutando contra as adversidades e conseguimos chegar à nossa meta, o nosso repertório Libertari, essências conscienciais. Neste trajeto, fomos sendo orientadas pela espiritualidade, especialmente pelos mestres da grande Fraternidade Branca, através de canalizações por meio da psicóloga Mara Carvalho e intuições das terapeutas Teresa e Brigitta. Desta forma, o trabalho com as orquídeas foi um trabalho conjunto em que o senhor Lorival Tais, orquidófilo, foi quem cuidou da parte física das plantas até 2009, quando faleceu. Então, sua filha Brigitta Tais assumiu o cuidado com as orquídeas. As terapeutas florais, hoje pesquisadoras, Mara Carvalho, Brigitta, Mirtiliana Tais e Teresa Passeri Orsatti, foram as responsáveis pelo trabalho de extração e captação das propriedades conscienciais de cada orquídea em particular. O grupo de alunos que cursaram e as turmas em andamento do curso de formação em ciências terapêuticas também colaboraram e vêm colaborando nesse processo. Por meio dessas orientações da espiritualidade, fomos aconselhadas a não trabalhar com a energia do corte das flores, mas num trabalho conjunto com o reino mineral,
promover a captação das propriedades conscienciais das orquídeas através da colocação de cristais de quartzo em suas folhas, flores e raízes, para que, por meio desses cristais, se obtenha a reprodução fiel das suas características específicas. Desta forma, todo o conteúdo consciencial da flor em estado de perfeição pode ser extraído por meio dos cristais, cuja capacidade de captação e armazenamento de informações energéticas é extraordinária. As primeiras essências matrizes florais elaboradas desta nova maneira foram escolhidas de acordo com a floração no orquidário do Sr. Lorival Tais. À medida que as orquídeas floriam, fomos colocando as drusas de cristal de quartzo natural ou rosado, já limpos e energizados, na região da raiz e folhas próximas às flores, no vaso e em pequenos pedaços de cristal na própria flor. O momento escolhido para a colocação dos cristais de quartzo era o início da floração, onde devem ser deixados por um período de 7 dias aproximadamente. Os vasos devem ficar em local reservado para que estejam protegidos de contaminações por consciências energéticas desqualificadas. A partir da escolha da orquídea e preparação do processo de captação energética do cristal junto à flor, recomenda-se ao terapeuta pesquisador entrar em meditação, solicitando ao reino dévico e elementais da natureza que transmitam ao reino mineral, representado ali pelos cristais de quartzo, as informações energéticas e conscienciais características daquela flor e que estas possa colaborar no processo de expansão consciencial das pessoas que as utilizarem. Após o período de captação de informações conscienciais de 7 dias, os cristais de quartzo devem ser retirados e colocados em recipientes de vidro ou cristal transparente, sem nenhum tipo de desenho ou impressão, com cerca de 750 mililitros de água mineral e colocado ao sol por cerca de 3 horas, no período compreendido entre as 9 e as 17 horas do dia. E deixado junto à natureza. O vidro pode ser coberto por um plástico filme ou tecido branco limpo. O método escolhido para esta preparação é o da solarização. Durante todo o processo de preparação, recomenda-se manter uma mentalização em sintonia com os reinos superiores, podendo, em determinados momentos, impor as mãos, pedindo para que se mantenham fiéis às características conscienciais daquela essência matriz floral e que ela possa colaborar no processo de expansão consciencial das pessoas que a utilizarem em sua fórmula pessoal. Na conclusão dos procedimentos, agradecemos aos reinos superiores e a todos os reinos envolvidos no processo de preparação desta essência matriz floral. Após a disponibilização da água já impregnada com as impressões energéticas da flor em questão, inicia-se o processo de preparação ou manufatura da essência matriz floral. Após a obtenção da essência matriz, esta é filtrada em um filtro de papel descartável apoiados num funil de vidro, certificando-se de que todo o resíduo orgânico foi retirado, restando somente uma água pura e fiel às características conscienciais da flor em questão. Após esse processo, 750 mililitros da essência matriz floral são colocados num frasco âmbar esterilizado com capacidade de 1 litro. Juntamente com 250 mililitros, 30% do total, de conhaque brandy da marca Domecq, sendo utilizado como apoio um funil de vidro especialmente esterilizado para essa operação. Então, o frasco é fechado e etiquetado.
Durante e na finalização dos procedimentos, orienta-se entrar em meditação e pedir aos reinos superiores, através da imposição de mãos, que mantenham-se fiéis às características conscienciais daquela essência matriz floral, e que ela possa colaborar no processo de expansão consciencial das pessoas que as utilizarem em sua fórmula pessoal. O processo se conclui agradecendo aos reinos superiores e a todos os reinos envolvidos no processo de preparação dessa essência matriz floral. A essência matriz floral deve ser acondicionada em local apropriado, reservado de preferência em uma estrutura de laboratório, conservado a uma temperatura amena entre 15 e 23 graus, com pouca luz e protegido de irradiações eletromagnéticas. As garrafas devem ser armazenadas individualmente, acondicionadas em prateleiras com divisórias, podendo ser de vidro, nichos de madeira e outro material especialmente construído para essa finalidade. Caso as prateleiras não tenham divisórias individuais, recomenda-se colocar entre as garrafas pedras de ametista ou quartzos naturais ou rosados, para que suas propriedades conscienciais não sofram nenhum tipo de interferência das outras essências. Então vamos lá, aqui é um texto, fiz a leitura para vocês e falar como é que a coisa aconteceu. Durante a finalização, ou seja, no último ano do curso de formação em ciências terapêuticas, a primeira turma, né, do curso, o curso que veio com uma estrutura trazida pela espiritualidade, levando como base a compra e a leitura de 200 livros durante o meu processo de emergência espiritual, que foi onde, né, as minhas capacidades paranormais afloraram, que aconteceu durante o período de 1998, esse ano estamos em 2024 agora, fará 26 anos do início desse processo, de 1998 até 2001, o processo intenso de abertura, de lembrança de vidas passadas, de transmutação no físico. E a partir daí, a coisa foi amenizando um pouco. Em 2002 eu me divorciei e a partir disso eu tive que começar a buscar uma forma de me sustentar, e foi, né, com algo um pouco mais fixo do que somente o consultório, vivia só de consultório, e a partir disso foi que veio a orientação de que eu pegasse todos os livros e que a própria espiritualidade iria me trazer a estrutura de um curso de formação de terapeutas holísticos e terapeutas florais, levando em consideração a orientação de que em torno de 20 anos na frente, que é o que nós estamos agora, né? Já 6 anos a mais, estaríamos com a necessidade de terapeutas que entendessem sobre espiritualidade, sobre questões energéticas e inclusive sobre o processo de emergência espiritual, porque muitas pessoas estariam vivendo esse processo, talvez não de forma tão intensa como foi o meu, mas como parte do seu processo de ascensão e também como parte do processo de transição planetária. Ok, não consegui levar esse curso aqui em São Paulo, porque o curso inicialmente tinha 3 anos de duração, um final de semana por mês, e brinquei com a espiritualidade, que eles haviam me dado um curso fantástico, extremamente profundo, mais um elefante branco, porque em São Paulo ninguém queria, aqui tudo deve ser fast food, e o pessoal quer um curso de um final de semana e já se dizer terapeuta, né? E de verdade essa não era a intenção da espiritualidade, pelo contrário, era de dar uma formação profunda, inclusive com os conhecimentos espirituais sobre karma, dharma, processo de encarnação, desencarne, psicologia da morte, etc, etc, né? E além dos conhecimentos na área de psicologia, na área da psicossomática, da metafísica
e depois os conhecimentos da terapia floral de Bach e depois, na sequência, os florais libertários que vieram, né, nessa construção aí durante esse período todo. E então, quando nós veio a orientação de que eu procurasse alguém que estivesse fora de São Paulo, procurei duas amigas, uma delas estava em Andradina, e ela disse: aqui você não vai conseguir pôr, pessoal muito fechado, curso muito longo realmente, ninguém vai querer. E aí eu lembrei da minha amiga Marlise Bayerly. Marlise, tô falando de você. A gente aí mantendo contato, hoje ela morando no Chile. E ela disse: Mara, venha pra cá que eu vou te levar em 2 lugares, né? Talvez eu já tenha contado essa história, não lembro se eu já gravei alguma coisa falando sobre isso. De qualquer forma, fui para um espaço chamado Anahata, ela me levou, e a Elsbeth, dona do Anahata, amou a estrutura do curso, falou: venha dar o curso aqui. 3 meses depois eu iniciei, em agosto. Na verdade, em julho eu fui fazer a entrevista com os alunos que desejavam fazer o curso. Em agosto, efetivamente, dia 23 de agosto de 2003, eu comecei a formação do curso de Ciências Terapêuticas com essa turma. A princípio, o curso teria duração de 3 anos e a gente acabou estendendo 6 meses a mais por N questões, porque é um curso profundo e porque a gente fala muita coisa mesmo, e falávamos e dávamos risada e contávamos as nossas histórias. Com isso a gente foi aprofundando e percebendo que, inclusive, na formação do terapeuta existia a necessidade de que ele mesmo fosse se trabalhando, compartilhando as suas histórias, os seus bloqueios, os seus traumas ali durante as aulas, e percebemos que havia uma terapia em grupo junto ao curso, né? O que acontece até hoje. E quando entramos no último ano, foi dada a orientação para mim de que, ao invés dos alunos fazerem uma monografia individualmente, que a gente se engajasse na pesquisa de um novo repertório de essências florais, e começamos a pensar e imaginamos que, pelo fato do pai da Brígida, que era uma das alunas, ter um orquidário, ser um orquidófilo, que de repente poderíamos fazer um repertório de orquídeas. E começamos a pesquisar se havia algum repertório. Foi quando uma das alunas encontrou um pequeno repertório de orquídeas da Amazônia colombiana, mas que de fato não tinha sido divulgado, nem tinha sido, vamos dizer assim, muito usado, né? E então, diante dessa sincronicidade, já existia uma pesquisa, então vamos fazer florais de orquídeas, né? E assim fomos sendo orientadas durante a espiritualidade, durante todo esse processo, né? E para que não, veio a orientação de que nós não cortássemos a orquídea, porque Dr. Bach cortava a flor no seu ponto máximo de floração e colocava numa vasilha sem nenhum desenho, de vidro, com água, no caso do Dr. Bach, água direto da fonte onde ele estava, na fazenda onde ele se recuperava de um câncer de estômago, né, que na verdade se curou. E ele colocava a flor, então, nessa vasilha com água e deixava no sol em torno de 3 horas, né? Mas a orquídea demora 1 ano para florir. E, para ser sincera, a gente usava essa palavra ainda, né? Puxa vida, não vamos judiar da planta. Depois eu vim saber que a palavra judiar se refere aos judeus, e eu, uau, não, né? Pensei, isso eu soube agora há pouco tempo. Não posso mais usar essa palavra, mas então a gente não queria causar nenhum tipo de sofrimento à planta, à flor, e veio a orientação de que nós não cortássemos e que usássemos os cristais de quartzo, né? Cristais com estrutura cristalina, a princípio quartzo natural, depois veio o quartzo rosa,
que sendo colocados na terra no período da floração, alguns cristalzinhos pequenos ali nas florzinhas, né, que estavam nascendo, que a gente deixasse ali sem tocar, sem fazer nada, só aqueles cristais captando todo o período de florescimento da orquídea. E quando ela começasse a querer murchar, então a gente retirava, porque aí ela entraria no processo de morte, né? Então, antes que isso acontecesse, que a gente retirasse os cristais, e esses cristais então eram colocados na água e transferiam para essa água dentro da vasilha de vidro. Aí o mesmo processo do Dr. Bach, as informações energéticas conscienciais das orquídeas para esta água que então se transformaria na essência matriz de orquídea, né? E aí depois essa água, né, era deixada, essa vasilha era deixada ao sol em torno de 3 horas, né? E depois havia a questão de coar todo aquele líquido, retirando realmente qualquer tipo de elemento orgânico que pudesse ter, ou até às vezes bichinhos que caíam, né, na água. Blumenau é uma cidade com muito mato, com muita vegetação, então tem muito bichinho. Então também para coar, para que não fosse, né, nenhum tipo de elemento estranho a essa essência. E aí, sim, a gente acondicionava. Então, nessa garrafa âmbar, na verdade, a princípio veio para que a gente colocasse 30% de conhaque, como é o preconizado em qualquer preparação de essência floral e até alguns fitoterápicos, né? Mas a gente percebeu que talvez 30% seria pouco pela característica da orquídea e passamos a colocar 50%. 50 conhaque na matriz inicial, 50 conhaque, 50 água mineral. Um outro adendo é que, a princípio, a orientação era de que nós colocássemos os cristais e que eles permanecessem em torno de 7 dias, quando a flor começasse já a abrir. Mas, percebendo o início do processo de floração, a Brígida, que tomava conta, porque a casa dela era, o orquidário era no quintal dela, casa dela e casa da mãe eram próximas, né? Após o falecimento do pai, ela passou a tomar conta do orquidário e recebeu a orientação de que colocasse os cristais assim que percebesse que aquela orquídea ia começar a florir, né? Que ela colocasse os cristais e deixasse até que a flor abrisse e quase entrasse naquele processo da morte simbólica, né? E processo dela começar a murchar. E o que aconteceu, né? Que os cristais ficaram quase um mês. A partir dali, essa passou a ser a nossa prática, dos cristalzinhos ficarem praticamente um mês, 21 dias, 25, às vezes 30 dias, até que de fato a flor abrisse totalmente e que, né, a partir dali começasse a entrar no processo de murchar, quando a gente percebia, ou quando a Brígida percebia, porque é ela que estava tomando conta desse processo, então retirava os cristais e fazia a produção dessa essência matriz. Naquele momento nós não entendemos exatamente o porquê da orientação de que nós não cortássemos a flor, a princípio para não causar um sofrimento, mas depois nós entendemos que essas essências estariam todas em ressonância com o mundo já da quinta dimensão, onde, lá na frente, mas onde não haveria mais desencarne. Então, as nossas essências não têm em nenhum momento a energia da morte. Porque quando a flor vai entrar no processo da morte, de murchar,
os cristais eram retirados e depois essa informação veio para nós. Então, a partir daí, nós fomos vendo que o repertório tinha uma história própria, que a espiritualidade iria nos orientar, ou eu, ou a Teresa, ou a Brígida, cada uma de nós recebia uma parte das instruções e assim nós fomos caminhando. A princípio, todos os alunos se engajaram, nós estávamos, acho que, em 9 pessoas. Com a finalização do curso, ficamos eu, Teresa e Brígida, eu como coordenadora da pesquisa e depois como canalizadora e de todos os textos e da elaboração de todos os livros que pertencem a essa fundamentação do repertório libertário de essências conscienciais, que se transformou num repertório imenso com 650 essências, entre essências matrizes florais, essências matrizes minerais, dos cristais e as fórmulas compostas. E assim a gente vai seguindo, contando um pouquinho para vocês cada vez mais dessa história, desse fantástico repertório que veio para trabalhar na quinta dimensão, no processo de transição planetária e também na quinta dimensão. Certo? É isso aí. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.